Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa série que trata sobre o estudo dos números índices. No vídeo anterior a gente falou dos índices agregativos simples. Se você não viu, dê uma conferida lá, vou deixar um card aí. E agora a gente vai falar dos índices agregativos ponderados. Para a gente poder entender por que a gente precisa dos índices agregativos ponderados, a gente tem que ter em mente que a limitação dos índices baseados em médias simples, que a gente viu no vídeo anterior, é que eles dão o mesmo peso para todos os produtos. Então eles vão estar sujeitos a distorções, né? Se eu tenho, por exemplo, um bem cujo preço ele é muito discrepante, ele vai acabar tendo uma influência muito grande sobre o índice. De modo que é interessante que a gente atribua pesos diferentes para cada um dos bens conforme a importância deles. E daí que surgem, então, os índices agregativos ditos ponderados. Uma abordagem comum para definir os pesos é identificar qual é a participação do valor de cada bem no valor total transacionado. Então, para isso, eu construo pesos com essa cara aqui, ó. Peso do bem I vai ser o valor gasto com esse bem, dividido pelo valor gasto com todos os bens. Expandindo um pouco essa expressão, eu vou ter aqui, então, que é o preço vezes a quantidade desse bem, dividido pelo somatório dos preços vezes a quantidade de todos os N bens. Então, o primeiro índice agregativo ponderado que a gente trabalha, que é provavelmente o mais famoso de todos, é o índice de Laspez, né? Ou a gente também conhecido como índice da época base. O índice de Laspez nada mais é do que uma média aritmética ponderada dos relativos, em que os pesos eles são definidos na época base. Como assim? Os valores que são considerados para a construção do peso são aqueles avaliados no período base. Então aqui eu vou ter o preço no período base vezes a quantidade do período base para o bem I, né, que é o bem em questão, dividido aqui pelo somatório, né, do preço vezes quantidade de todos os bens, todos avaliados também no período base. É interessante notar que por construção, né, a soma desse peso vai ter que ser exatamente igual a 1. Dessa forma, então, para poder construir o índice de Laspez aqui, por exemplo, para preços, eu vou tomar a soma, né, dos relativos de preço ponderados aqui por aquele peso que a gente viu no item anterior. A gente pode expandir aqui o peso e ele vai ficar assim, né? Aqui é o valor gasto com bem no período zero, dividido pela soma do gasto de todos os bens no período zero, vezes o nosso relativo de preço. E aí você vai trabalhando até que você chega nessa versão final aqui. Esse aqui é o índice de Laspez de preço, né? Eu vou ter o somatório com I variando de 1 até N, de Q0, a quantidade avaliada no período base, vezes o PT, né? Ou seja, o preço avaliado no período atual, né? Para cada um dos N bens, dividido aqui pela soma do valor, né? No período base, ou seja, P0 vezes Q0 para cada um dos N bens. Então, quando a gente está trabalhando com índice de Laspez, a gente está comparando a variação de preços da mesma cesta de produtos. E essa cesta, como dito, ela vai ser avaliada na época base nos dois instantes do tempo. Ou seja, o Q0 aqui não muda, né? Então ele assume que a única coisa que varia, né, seria o preço dos bens, enquanto a quantidade consumida ou produzida não se altera. De forma análoga, eu consigo construir o índice de Laspez para quantidade com esse formato, né? O índice de Laspez para quantidade vai ser então o somatório com I variando de 1 até N, ou seja, dos N bens, dos relativos de quantidade multiplicado pelo aquele mesmo peso que a gente já tinha visto. E se a gente fizer o mesmo procedimento que a gente fez lá para os relativos de preço, a gente vai chegar aqui, o índice de Laspez quantidade, ele vai ser então a soma com I variando de 1 até N, de P0I vezes QIT, né? Ou seja, o preço avaliado no período base, vezes a quantidade avaliada aqui no período atual de todos os N bens, dividido aqui mais uma vez pelo valor total aqui no período base. Então aqui a gente vai estar comparando a variação do gasto para a aquisição das diferentes quantidades aos preços da época base. Em outras palavras, né, o preço não se altera, o que vai se alterar é apenas a quantidade consumida ou produzida, enfim, o que estiver sendo estudado. Uma alternativa ao índice Laspez é o índice de Pasch, né, ou então chamado de índice da época atual. O que muda basicamente é que agora o peso no índice de Pasch ele vai ser construído com base nos preços e quantidades da época atual. Então eu vou ter aqui o valor do bem I na época atual, dividido pela soma dos N bens, né, do valor dos N bens, também avaliados na época atual. Em outras palavras, eu vou ter aqui PT vezes QT, né, para o bem I, e o somatório de PT vezes QT para todos os J bens. Mais uma vez, né, a soma dos pesos também vai dar igual a 1. Então, o que seria o índice de Pasch? Ele vai ser a média harmônica ponderada dos relativos de preço, né, usando esse peso aqui. Lembrando que a média harmônica é a inversa da média dos inversos, né? Aqui eu deveria colocar o somatório dos pesos, só como o somatório dos pesos é igual a 1, já coloco 1 aqui. Então, é 1 sobre o somatório de 1 sobre os relativos de preço. A gente desenvolver, então, essa média harmônica, a gente vai ter o seguinte, que a gente vai ter aqui 1 sobre o somatório, aqui eu vou ter o peso, né, relativo de cada bem, multiplicado pelo inverso do seu relativo de preço, e aí eu vou chegar aqui, então, ao final, nessa expressão. Então eu vou ter o índice de preços de Pasch, ele vai ser igual ao somatório com I variando de 1 até N, vezes o QT, né, ou seja, a quantidade no período atual, vezes o preço no período atual, para todos os N bens, dividido aqui pelo somatório de QT-P0, né, ou seja, a quantidade no período atual, vezes o preço no período base. Nesse caso, a gente vai estar, então, analisando a variação de preços da cesta atual. Então essa cesta ela vai se alterando a cada período. Isso, inclusive, é uma séria limitação do índice de Pasch, porque isso pode onerar bastante a pesquisa, né? Uma vez que além de eu ter que coletar os preços a cada período, eu vou ter que coletar também as quantidades. Então, em muitas situações, isso acaba inviabilizando o uso do índice de Pasch. Da mesma forma que o índice de Laspez, eu também posso adaptar o índice de Pasch para quantidades, né? Fazendo o procedimento análogo. Eu vou ter aqui 1, né? Que é o somatório dos pesos, dividido pelo somatório do peso multiplicado pelo inverso dos relativos de quantidade. Então, chegando a essa expressão. Então, o índice de quantidade de Pasch vai ser o somatório com I variando de 1 até N, vezes o PT, vezes QT, né?
para todos os N bens, dividido por PT vezes Q0 para todos os N bens. Então, nesse caso, a gente vai estar analisando a variação da quantidade aos preços atuais. Mais uma vez, a gente tem aquele problema, né, de ter que estar coletando as quantidades a cada período. O próximo índice que a gente vai analisar é o índice de Fisher, né, que ele nada mais é do que uma média geométrica dos índices Laspez e do índice de Pasch. Ou seja, né, eu pego aqui para o índice de Fisher de preços, ele vai ser o índice Laspez preços vezes o índice de Pasch preço, eu tomo aqui a raiz quadrada. E a mesma coisa para os índices de quantidade. Um outro índice que também vai ser uma composição aqui entre os índices Laspez e o índice de Pasch é o índice de Marshall-Edgeworth. Ele vai tentar medir aqui a variação de gasto em função da variação dos preços e ele vai usar como peso a média dos pesos dos índices de Laspez e o índice de Pasch. Então essa aqui é a cara do índice de Marshall-Edgeworth. Eu vou ter aqui a soma das quantidades aqui dividido por 2, a soma das quantidades dividido por 2 e o preço aqui variando. Então eu vou ter aqui somatório com I variando de 1 até N, Q0I mais QTI vezes PTI. E aqui embaixo no denominador eu vou ter Q0I mais QTI multiplicando P0I. Então note que essa ponderação aqui, né, ela é igual nos dois, que eu vario aqui apenas o preço. E a mesma coisa para a quantidade. Eu vou variar aqui apenas a quantidade e eu vou ter aqui a soma dos preços aqui ponderando tanto no numerador quanto no numerador para o índice Marshall-Edgeworth de quantidade. Índice de divisão, né, ele vai ser definido como sendo a média geométrica ponderada dos relativos. Ele vai utilizar os mesmos pesos do índice Laspez. Então eu vou ter aqui o índice de divisão de preços, ele vai ser aqui o nosso relativo de preço, né, PT1, no caso aqui do bem 1, dividido pelo preço avaliado no período zero, no período base, também para o bem 1, elevado ao peso correspondente, né, ao bem 1, vezes, aí aqui o relativo de preço do bem 2, elevado ao peso do bem 2, assim por diante, até o relativo de preço PT sobre P0, avaliado aqui com o peso do enésimo bem. Resumindo isso numa notação mais enxuta, eu vou ter então o produtório, né, dos relativos de preço, aqui cada um é elevado ao seu respectivo peso. Se você está estranhando, né, o fato de eu não ter uma raiz aqui, né, porque por definição da média geométrica a gente teria uma raiz, a questão é que aqui deveria ter uma raiz, que ela seria a raiz avaliada na soma dos pesos. Só que como a soma dos pesos é igual a 1, então a raiz desaparece. Eu também consigo construir um índice de divisa para quantidades, né, de forma análoga. E só que em vez de ser o relativo de preço, aqui eu coloco o relativo de quantidade, mas utilizando os mesmos pesos. Assim como nos relativos de preços e assim como nos índices agregativos simples, eu também posso avaliar os índices ponderados quanto ao cumprimento, né, daquelas propriedades que a gente destacou no primeiro vídeo. Então a gente vai olhar aqui, por exemplo, que tanto o índice de Laspez quanto o índice de Pasch, eles atendem apenas o critério da identidade, não atendendo nem reversibilidade, nem circularidade, nem a decomposição das causas. Já o índice de Fisher, ele vai atender todos os critérios, exceto o de circularidade. Já o índice de Marshall-Edgeworth, ele vai atender a identidade e a reversibilidade, mas não vai atender nem a circularidade, nem a decomposição das causas. E o índice de divisa vai atender a identidade, reversibilidade e circularidade, mas não atende a decomposição das causas. Então a gente vê que nenhum dos índices ele é perfeito, né? Todos eles possuem alguma limitação. Lembrando aqui que o índice de Pasch, né, e todos os índices que dependem dele, né, o índice de Fisher, o índice de Marshall-Edgeworth e o índice de divisa, eles também dependem das quantidades no período atual. Então eles têm aquele forte inconveniente de eu ter que estar coletando constantemente as quantidades consumidas ou produzidas. Isso é um forte empecilho para a utilização desses índices. Por isso que o índice de Laspez é o mais utilizado. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais sobre os índices de preços que utilizam a fórmula do índice de Laspez. Por fim, a gente pode estabelecer aqui algumas relações entre os índices que a gente estudou. Por exemplo, a primeira relação aqui entre o índice de Laspez e o índice de Pasch. A gente viu que na seção anterior, os índices de Laspez e Pasch eles não satisfazem o princípio da decomposição das causas. No entanto, se eu fizer o produto de um pelo outro, eu vou atender esse critério. Lembra lá que a decomposição das causas é que se eu tiver um índice de preços e multiplicar pelo correspondente índice de quantidade, eu deveria chegar no índice de valor. No caso, se eu mesclar o índice de Laspez com o índice de Pasch, eu vou atingir esse objetivo. Como assim? Se eu pegar o índice de Laspez preço e multiplicar pelo Pasch quantidade, ou então o Laspez quantidade vezes o Pasch preço, eu vou chegar no índice de valor. Então, quando eu misturo os dois índices, digamos assim, eu atendo o critério de decomposição das causas. A segunda relação, né, que é bem explorada aqui, inclusive em alguns exames, como o exame da ANPEC, é que quando eu tenho uma correlação positiva aqui entre preço e quantidade, né, o que é comum quando eu estou fazendo uma análise pelo lado da oferta, então o índice de Laspez ele vai ter que ser menor do que o índice de Pasch. E ao contrário, se eu estiver olhando pelo lado da demanda, ou seja, uma correlação negativa entre preço e quantidade, então o índice de Laspez vai ser maior do que o índice de Pasch. Na prática, né, a situação mais comum quando a gente está avaliando índice de preços é que eu tenho uma correlação negativa, ou seja, eu estou analisando pelo lado da demanda. Ou seja, preço e quantidade eles são inversamente relacionados. Então, normalmente eu vou ter que o índice de Pasch ele é menor do que o índice de Laspez, aqui, tanto para preço quanto para quantidade. Por fim, a gente também pode estabelecer aqui uma relação, dado que eles não atendem a decomposição das causas, posso comparar, né, o que seria o produto aqui dos índices de quantidade vezes o índice de preço. A gente já sabe que ele deveria dar um índice de valor, né, mas quando eu multiplico o Pasch quantidade vezes o Pasch preço, eu chego num valor inferior que seria o índice de valor correspondente. Já se eu multiplico o índice de Laspez preço pelo índice de Laspez quantidade, eu chego no valor superior que seria o índice de valor correspondente. Então a gente chega à conclusão que o índice de Pasch ele tende a subestimar o verdadeiro valor, enquanto que o índice de Laspez ele tende a superestimar. Isso é um pouco esperado, né, dado que uma vez que o índice de Laspez ele fixa a quantidade, né, no período base, você não tem uma resposta da quantidade consumida ou produzida em função de uma variação de preços, né? Então ele acaba superestimando o valor real. O que não acontece aqui quando a gente está trabalhando com o índice de Pasch, dado que as quantidades elas se alteram a cada momento em que o índice é avaliado.
A gente também pode estabelecer relações de magnitude aqui entre os índices, né, de Pasch, Laspez e Fischer. Lembrando que o índice de Fischer ele é uma média geométrica do Laspez e Pasch, então ele é intermediário, né, entre um e outro. Então já era de esperar que se eu tenho um caso aqui em que o Laspez ele é menor do que o Pasch, então eu vou ter Laspez, Fischer e Pasch. O contrário, se Pasch é menor do que Laspez, eu vou ter Pasch, Fischer e Laspez. E já se os dois índices forem iguais, eu vou ter os três índices, né, o índice de Fischer também vai ser igual a eles dois. Eu posso estabelecer ainda uma relação de quantidade entre o índice Marshall-Wolf, Laspez e Pasch, que ela vai ser dada aqui como destacado. Se o índice Laspez for menor do que o índice de Pasch, eu vou ter que o índice de Marshall-Wolf ele vai estar aqui entre o índice Laspez e o índice de Pasch. Então a gente sabe aqui que o índice de Marshall-Wolf, como ele utiliza uma média dos pesos, né, ele vai ser um intermediário que entre o Laspez e o Pasch. Então, se eu tiver Laspez menor do que Pasch, eu vou ter Laspez menor do que Marshall-Wolf, menor do que Pasch. Já se eu tiver Pasch menor do que Laspez, eu vou ter Pasch, Marshall-Wolf e Laspez. E se os dois forem iguais, o índice de Marshall-Wolf também vai ser igual a eles. E é isso, a gente deu uma visão geral aqui sobre os principais índices, né, que são reportados aí na literatura, em alguns exames. Eu vou deixar a apostila, né, em todos os vídeos com o link abaixo. E é isso, muito obrigado, então, até o próximo vídeo.